Meus amados, nós louvamos ao Senhor por essa rica oportunidade que Ele nos concede mais uma vez de estarmos em Sua presença para juntos aprendermos a Sua santa e gloriosa palavra. Sabemos que estamos ainda com restrições em questão de número de pessoas, mas agradecemos a Deus e louvamos a Ele pela vida de todos aqueles que puderam chegar e que o Senhor continue vos abençoando grandemente. Amém, meus irmãos? Amém, meus irmãos? Amém. Nós vamos dar sequência ao assunto que estamos estudando durante esses dias e estamos aprendendo um pouco da palavra de Deus. Estamos aprendendo de como dependermos de Cristo por estarmos ligados a Ele. E eu gostaria de convidar a todos para abrirem as suas Bíblias no Evangelho conforme escreveu João. São João, Evangelho, capítulo 15. São João, capítulo 15. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 5. Todos acompanhem silenciosamente a leitura. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Todos nós, vamos ler os 5, todos. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, nós estamos estudando um pouco sobre firmeza espiritual, comunhão com Deus. Tomamos por base este texto para trazermos lições de pessoas que viveram vida espiritual alicerçada em Cristo, arraigados nele, e não desanimaram em meio às adversidades e nem tampouco em meio às tempestades desta vida. E semana passada nós começamos a falar aqui a respeito de Jó como um símbolo de um homem que deu o seu testemunho com sua estrutura de raiz espiritual. Nós falamos aqui da estrutura da raiz espiritual de Jó. Este personagem bíblico que o seu livro toma o seu nome e nos mostra de que é possível sim viver mesmo neste mundo mal como nós temos. Estamos vivendo numa geração má e perversa, mas é possível viver uma vida de integridade, assim como Jó viveu. Abra sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 1. Livro de Jó, capítulo 1. E o versículo de número 7 em diante. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, e temente a Deus e desviando-se do mal. Amém, irmãos? E nós falamos sobre a integridade deste homem que
a sua integridade gerou assunto de discussão entre Deus e Satanás. Deus pergunta a Satanás: de onde vens? Ele diz: eu venho de rodear a terra e passear por ela. Aí Deus diz: observaste tu, meu servo Jó? Você viu? Observar aqui não é simplesmente olhar, não é simplesmente visualizar, é mais profundamente, é ver a profundidade da vida. Veja que Deus diz da retidão de Jó, da vida temente a Deus e da vida que se desviava do mal. E Satanás, ele estudava tudo isso sobre a vida deste homem. E quando fala de integridade, fala de estado ou característica daquilo que está inteiro, que não sofreu qualquer diminuição, plenitude, inteireza. E o testemunho dado por Deus sobre Jó, no versículo 8, a Bíblia diz que o Senhor disse que ninguém há na terra semelhante a ele. E ele era um dos maiores homens do Oriente. E essa palavra íntegro, do latim integrate, ou integritate, é homem íntegro e reto, qualidade de alguém de conduta reta. Está muito ligado ao temor a Deus. Não temor medo, mas temor respeito. Temor que possa respeitar a Deus como Deus soberano, como Deus fiel, como Deus poderoso, onisciente, onipresente e onipotente. É esse temor que fala aqui. Depois diz que se desviava do mal. Veja que Satanás argumentou que se Jó perdesse todas as suas bênçãos, amaldiçoaria a Deus. E Deus mostrou a ele que Jó, ele era íntegro, ele era um homem que temia a Deus. E o temor a Deus implica compromisso com a sua vontade acima de tudo. Porque se nós não vivermos a realidade da vontade de Deus, nós não poderemos jamais ter uma vida de sucesso espiritual, se assim posso falar, não é? Porque o temor a Deus é o que faz com que não pecamos. Quando tememos ao Senhor, não vamos deixar de ser tentados, mas, como diz Tiago, que com a tentação Deus dá o escape. Ou seja, nós escapamos diante da tentação se temermos ao Senhor. Quando nós lemos no livro de Deuteronômio, abra a Bíblia, por favor, meus irmãos. Livro de Deuteronômio, quinto livro da Bíblia, capítulo 17, e o versículo de número 11. Diz assim: conforme o mandado da lei que te ensinarem, e conforme o juízo que te disserem, farás. Da palavra que te anunciarem, te não desviarás, nem para a direita e nem para a esquerda. Então veja que, quando tememos a Deus, nós temos condições de desviarmos do mal, não é? Evitando qualquer coisa que não agrade ao Senhor. Veja que o temor a Deus, ainda falando sobre temor a Deus, Salmo 23, e o verso de número 4. O salmista diz aqui que não teme, que não tem medo, mas ele teme ao Senhor. Ele diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. O salmista está dizendo que mesmo que ele pudesse andar no vale da sombra da morte, ou seja, momento de que às vezes a pessoa passa por dificuldades, às vezes até doenças, não é? E às vezes alguém diz: eu acho que aquela irmã não escapa, eu acho que aquele irmão não vai vir mais ao culto.
Quando pensa que não, ele entra por essas portas dizendo: Jesus fez um milagre. Às vezes ele passa pelo vale da sombra da morte, como passou os 3 companheiros de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego, diante de Nabucodonosor. Eles passaram pelo vale da sombra da morte, porque foram lançados na fornalha, a mandado do rei Nabucodonosor, mas eles não temeram, porque eles sabiam que Deus estava com eles. Eles temiam a Deus, e o temor ali daqueles homens, daqueles moços, era tão forte que quanto mais o rei apertava-os, mais ele dizia: nós não adoraremos. Se Deus não nos livrar, nós não adoraremos. E se Ele livrar, nós também não adoraremos. É um propósito. Isso fala de temer a Deus e também de segurança em Deus. Porque, irmãos, não era fácil para aqueles 3 jovens. Eles haviam vindo, ou seja, tinham vindo de Jerusalém, naquela leva que Nabucodonosor invadiu Jerusalém e trouxe o povo para a Babilônia. Ficou a parte mais pobre do povo, ficou do outro lado do rio Quebar, onde ficou o profeta Ezequiel, não é? E vieram o Daniel, Mesaque, Sadraque e Abdenego. Como era da linhagem real em Jerusalém, então eles vieram para habitar no palácio real. Eles ficaram, naquela época, a Babilônia era uma das 7 maravilhas do mundo, né? Uma riqueza, os seus jardins suspensos chamava a atenção do mundo naquela época. E os historiadores dizem que a estátua que Nabucodonosor inaugurou e exigiu que todos se prostrassem sobre ela era uma imagem dele próprio. E esses jovens haviam aprendido lá em Jerusalém que não se curvasse a outro Deus, a não ser o Deus verdadeiro, o Deus poderoso. Eles vieram como cativo para a Babilônia, mas a sua fé, a sua vida de temor a Deus, a sua segurança, a sua vida de fidelidade ao Senhor veio acompanhando eles. E quando chegaram em Babilônia, Daniel foi o primeiro a ver que a coisa ali era diferente. Daniel capítulo 1 e o versículo 8, a Bíblia diz que Daniel assentou no seu coração não se contaminar com o manjar do rei e nem com o vinho que ele bebia. Ele viu um mau comportamento dentro do palácio. Ele viu que aquelas carnes que eram servidas na mesa do rei, aqueles vinhos que vinham para a mesa do rei, aquilo tudo era coisas oferecidas aos deuses da Babilônia. Mas o temor de Deus estava sobre a vida de Daniel e de seus companheiros. E eles passaram pelo vale da sombra da morte, mas escaparam, porque Deus faz assim. Quando o crente teme a Ele, quando o crente é fiel a Ele, Deus está do seu lado. Deus não lhe deixa, Ele não desampara. Ele diz: não te deixarei e nem te desampararei. Aleluia. Você pode dizer amém, irmãos? É muito importante sabermos que a presença de Deus faz a diferença na nossa vida. Veja ainda, Salmo 118. Este salmo, eu estava agora à tarde estudando lá, que temos que primeiramente nos alimentar, provar da comida para depois trazer, né? Primeiro a gente se alimenta, né? Depois é que a gente serve a comida à igreja. E eu estava me alimentando com este salmo. Veja quantas vezes aqui o salmista, ele fala em Deus como seu Senhor, e como ele louva a Deus pelos livramentos que Deus havia dado. Ele começa dizendo: louvai ao Senhor porque Ele é bom
porque a sua benignidade é para sempre. Diga agora a Israel que a sua benignidade é para sempre. Diga agora à casa de Arão que a sua benignidade é para sempre. Digam agora os que temem, vejam, os que temem ao Senhor, que a sua benignidade é para sempre. Invoquei o Senhor na angústia, o Senhor me ouviu e me pôs em um lugar largo. O Senhor está comigo, não temerei o que me pode fazer o homem. O Senhor está comigo entre aqueles que me ajudam, pelo que verei cumprido o meu desejo sobre os que me aborrecem. É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. É melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. Todas as nações me cercaram, mas no nome do Senhor a despedacei. Cercaram-me e tornaram a cercar-me, mas no nome do Senhor eu a despedacei. Cercaram-me como abelhas, mas apagaram-se como fogo de espinhos, pois no nome do Senhor a despedacei. Com força me impeliste para me fazeres cair, mas o Senhor me ajudou. Aleluia! O Senhor é a minha força e o meu cântico. Por isso digo, porque Ele me salvou. Nas tendas dos justos a voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proeza, ou proezas. A destra do Senhor se exalta. A destra do Senhor faz proezas. Não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. O Senhor castigou-me muito, mas não me entregou à morte. Olha aqui, ó. Passando pelo vale da sombra da morte. O Senhor castigou-me muito, mas não me entregou à morte. Abri-me as portas da justiça, entrarei por elas e louvarei ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, pela qual os justos entrarão. Louvar-te-ei, porque me escutastes e me salvaste. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina. Foi o Senhor que fez isto, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Digam comigo, este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Aleluia. Bendizei ao Senhor todos aqueles que o temem. Aleluia. Quando o crente louva, irmãos, é coisa maravilhosa quando a gente exalta o nome de Deus. Pela sua bondade, pela sua misericórdia, pelo seu muito amor por nós. Quem merecia estar aqui? Se tem alguém aqui que merecia estar aqui, levante a mão que eu quero conhecer o primeiro. Quem merecia salvação? Quem de nós merecíamos estar onde estamos? Quem merecia estar louvando a Deus e Deus recebeu o louvor? Quem merecia pregar a sua palavra e ele operar maravilha? O salmista quer dizer isso, não é você, não sou eu, é o Senhor, é o Senhor. Se não for Ele, irmãos, não vai, se não for Ele, não funciona nada. Aleluia! A nossa vida é 100% totalmente de Deus. Eu quero ministrar para você que está em casa me ouvindo. Enquanto você permanecer na vontade de Deus, Deus será o teu defensor. Ele continuará te defendendo. Só não sai dos caminhos dele. Porque se você sair, você estará em perigo. Mas enquanto você continuar com Deus, Ele te livrará como livrou a Daniel da cova dos leões. Livrará você como livrou Sadraque, Mesaque e Abdenego, que foram lançados
na fornalha de fogo ardente. O rei mandou aquecer 7 vezes a fornalha, mas graças a Deus que 7 na Bíblia é número de perfeição. Aleluia. A Bíblia diz que quando os inimigos daqueles moços jogaram eles na fornalha, a Bíblia diz que eles foram lambidos pelos fogos. Mas quando soltaram aqueles homens lá dentro, daqui a pouco viram eles andando para lá e para cá dentro do fogo. E o rei que estava sentado para ver os servos do Senhor serem consumidos pela fornalha ele ficou espantado. Chamou os seus serviçais e disse: olhem, venham cá, quantos homens lançamos na fornalha? Eles disseram 3. Ele disse: eu estou vendo 4. Aleluia. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Quantos têm a convicção de que Jesus está com você esta noite? Fique com sua mão levantada por alguns segundos e dê a sua glória, dê a sua aleluia, dê a sua exaltação. Você em casa também pode glorificar o nome do Senhor. Você pode passar pelo vale da sombra da morte, mas não temas, não temas, não temas, não temas, não temas. Deus está contigo. Não temas, você vai escapar. Não temas, você vai sobreviver. Não temas, você não vai morrer. Não morre, passa no vale. Aleluia! Mas não morre, porque Deus está no controle. Aquele que teme ao Senhor. Oh, glória a Deus. Vamos à Bíblia ainda. Hebreus capítulo 2, irmãos. Hebreus capítulo 2. E o versículo 1. O escritor da carta diz assim: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Ou seja, aquilo que eu recebi, eu devo guardar. Devo ter o compromisso de guardar. E quando a Bíblia fala de Jó, que ele se desviava-se do mal, significa que Jó evitava qualquer coisa que não agradava ao Senhor. Ele via em sua direção algo que podia prejudicar a vida espiritual dele. Ele então, em vez de seguir à frente, ele mudava de rota. Amém, irmãos? O prejuízo de Sansão foi porque ele saiu do caminho. Não é? Sansão, ele saiu do caminho. Mas Jó não saiu. Observe que Deus confirma 2 vezes o caráter desse homem. 2 vezes Deus confirma o caráter de Jó. Primeiro, ele fala no capítulo 1, versículo 8, como nós lemos. Mas depois, no capítulo 2 e no versículo 3, não se canse em manusear a Bíblia. Eu gosto de ver a igreja com a Bíblia aberta. Amém, meus irmãos? Nós estamos no culto de ensinamento da palavra. Capítulo 2 do livro de Jó e o versículo 3, Deus novamente confirma, dizendo: então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. 3. E disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, desviando-se do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Os irmãos sabem quando foi que Deus deu o segundo testemunho de Jó?
foi depois que ele perdeu tudo. Jó, ele é considerado um homem justo. E quando o Todo-Poderoso o descreveu como um homem íntegro e reto, que teme a Deus e que se desvia do mal, Satanás argumentou que se Jó perdesse todas as suas bênçãos, amaldiçoaria a Deus, ou amaldiçoava a Deus. Com permissão de Deus, Satanás lançou contra Jó uma calamidade após outra. Uma após outra, uma após outras. Veja aí, capítulo 1, vamos ler. A partir do versículo de número 13. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito. Que veio o mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pastiam junto a eles. E eis que deram sobre eles os sabeus, e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada. E eu somente escapei para te trazer a nova. Estando este ainda falando, veio o outro e disse: fogo de Deus caiu do céu, e queimou as ovelhas, e os moços, e os consumiu, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio o outro e disse: ordenando os caldeus, 3 bandos deram sobre os camelos, e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer a nova. E estando ainda este falando, veio o outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para te trazer as novas. Irmãos, como pode? Tudo o que Jó possuía foi tirado. Mas ainda assim, Jó não blasfemou. Não blasfemou. Como pode uma pessoa perder tudo e se comportar como que não perdeu nada? Como se explica isso? Porque o que foi isso que aconteceu com ele. Jó não se desesperou. Claro que a tristeza veio. Claro que provavelmente o pânico quis tomar conta da sua vida. Mas Jó não correu da luta. Porque às vezes tem pessoas que querem correr da luta, né, irmão? Às vezes tem crente que quer fugir da prova. Deus está provando ele ou ela e ela quer fugir da prova. Às vezes está numa prova medonha, Deus, vou-me embora desse lugar, porque eu me mudando daqui, eu tenho vitória. Aí vai-se embora. Quando chega lá, que abre a próxima casa, quando abre a porta, a luta diz: eu vim também. Eu não me separo de você até que Deus me dê a oportunidade de eu sair. Para onde você for, eu vou com você. Não é? E a pessoa fica às vezes atribulado. Irmãos, Jó foi completamente ao contrário. Não é fácil. Vejamos as perdas de Jó. Eu já li, mas vou só citar as perdas de Jó. Perdeu os camelos. Quantos mil? Primeiramente os filhos. Quantos filhos? 7 filhos e 3 filhas. Perdeu o gado. 7.000 ovelhas. 3.000 camelos. 500 juntas de bois. 500 jumentas. E ainda perdeu muitos empregados, porque todo aquele que veio para dar o resultado dizia: só eu escapei para te trazer a nova. O resto de morreram. Passou assim um tufão, irmão, na vida de Jó. Uma tempestade daquela
que vem mesmo para arrancar tudo quanto é de árvore. Mas Jó, ele tinha raiz. E a raiz de Jó estava em Cristo, estava em Deus. Ninguém podia lhe derrubar, irmão, porque não é as tempestades, as adversidades da vida que derruba o crente, não. Vamos ler lá, não está no nosso texto, mas chegou à mente agora. Romanos capítulo 8, o que Paulo diz ali, desafiando a tudo e a todos com um cântico de vitória. Capítulo 8 de Romanos, versículo 31 em diante, ele diz: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso é um desafio que Paulo faz. Ele diz: apareça alguém que seja contra nós, se Deus está do nosso lado. O salmista Davi certa vez disse: com o Senhor eu salto as muralhas. Que ele tinha segurança, ele tinha firmeza. Irmãos, é tempo de permanência nos caminhos do Senhor. É tempo, irmãos, de sabermos quem é quem. Esta pandemia, eu já falei em outro culto transmitido, por uma live, eu transmiti esta palavra, disse que esta pandemia iria trazer o resultado de quem tem firmeza e de quem não tem firmeza em Deus. A pandemia está passando, entendeu? Está indo embora. E tem aqueles que não tinham raízes, estão desanimando, desistindo da caminhada. Mas quem tem raiz, não. Pode vir o tsunami que vier. Aleluia. Como diz o salmista no Salmo 92, nós somos como o cedro do Líbano, 5 centímetros para fora, mas para baixo está 1,5 metro de raízes. Nós somos como o coqueiro. Os irmãos já viram a raiz do coqueiro como é? A raiz do coqueiro, ela cresce assim e se estende assim no diâmetro. Você, para arrancar um coqueiro, quando sair mesmo o miolo do coqueiro, é capaz de caber um carrinho pequeno dentro. E você tem que fazer, olha, um buraco tão grande. É por isso que você vê às vezes coqueiro à beira da praia, ele é curvado assim, ó. E o vento vem de lá do mar, ondas de 3, 4 metros, e o coqueiro fica só balançando, se torcendo todinho, cai palha seca, cai coco, cai tudo, e ele roda, mas quando termina o vento, ele fica. Assim é o crente na sua vida espiritual. Às vezes vem tempestade do desemprego, às vezes aparece tempestade de doenças, às vezes aparece tempestade de calúnia, mas você acorde, você tem um Deus que carrega você no momento da tempestade. O vento sopra, mas você não cai. O vento sopra, mas não te derruba. O vento sopra, mas não te arranca, porque você é planta do jardim do Senhor. Perdeu os filhos, perdeu os bois, perdeu as ovelhas, perdeu os camelos, mas não perdeu a fé. Isso é o que adianta, irmão. Por isso que Jesus disse que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Você pode perder tudo, mas se não perdeu a Cristo, aleluia.